Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para conversar sobre a temporada da nossa queridíssima NBA. Tudo bem, Lucas? Animado para mais um episódio do Café Belgrado? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Muito animado, Guilherme, porque o Phoenix Suns está vencendo, né? O Phoenix Suns aí entre os melhores times da NBA. Então, se eu já chegava aqui animado para falar de NBA desde 2017, quando a gente só perdia, imagina agora, né? Com tanta vitória, com tanta coisa boa para contar. Hoje não é pauta Phoenix Suns, mas já dei um jeito aí de colocar em algum momento do podcast Phoenix Suns para alegrar toda essa nação sanzeira. Lucas, você tem saudade da época que as pessoas falavam assim, imagina na Copa, com muita preocupação com o Brasil passando vergonha internacional? Não tenho saudade nenhuma de falar em Copa, Guilherme. Tenho saudade de falar... Não tem saudade de falar em Copa? Guilherme, as últimas Copas foram bem tristes, né? Eu tenho saudade da Copa, Lucas? de 2014, porque eu fui em jogos, mas de falar de Copa eu não tenho saudade não, Guilherme. Eu sinto mais falta mesmo é de ganhar a Copa. Eu não tenho saudade de ganhar a Copa não, Lucas. Eu gostei Você não de gostou ganhar da a Copa de 2002? Ela foi Não, boa gostei de ganhar a Copa. Foi legal demais, cara. Nossa, pirava no Ronaldo Fenômeno. Rivaldo, né? Porra. Mas eu tenho saudade de falar de Copa sim, Lucas. Inclusive, essa comoção aí que me faz, assim, até gostar do Neymar. Falar Embora de Copa hoje em dia eu tô antes da gostando dele de Copa, novo. você diz, né? Gosto de falar de Copa, de maneira geral, assim, né? Inclusive vai ter Copa ano que vem, hein? Já tô Será meio que vai ter animadinho Copa? aí. Não vai ter Copa, hein? Teve Copa, hein? Mas muita gente falou que não ia ter Copa, mas teve. Muita gente fala assim, Lucas, não passarão e passam. E aí, Lucas, quais são os temas que vamos abordar aqui hoje neste podcast? Copa do Mundo era um dos temas aí, lógico, né? Fazia todo sentido a gente falar de Copa do Mundo. Já passamos por isso e agora, Guilherme, qual era o seu objetivo de falar do Não Vai Ter Copa, Guilherme? Porque você falou assim, imagina, aí eu lembrei, imagina na Copa, né? Aí você falou, imagina que se eu já falava do Santos. Aí vieram dois imaginas, veio esse imagina e o imagina lá da música do Chico Buarque, né? Imagina, essa noite, a lua... Ganhamos tempo, né? Ganhamos muito tempo, porque tempo, Guilherme, Quem já viu a lua atriz? É a moeda do futuro, tempo, né? Então, você que pode acumular tempo, vá acumulando tempo, que no futuro vai valer muito. Guilherme, hoje falaremos de cara do Minnesota Timberwolves, é isso mesmo, né? A pessoa fala, o Belgradão só fala do mainstream, né? E a gente vai mais uma vez aqui falar do mainstream. Minnesota Timberwolves trocando de técnico. Não era surpresa pra ninguém, né, Guilherme? Porque você há muito tempo fazia essa denúncia aí de que o Ryan Saunders não deveria ser mais técnico do Minnesota desde o dia que assumiu. Esse aí a gente avisou, né, Lucas? E não é porque a gente é mais sábio que ninguém, é porque não fazia sentido mesmo, assim. Com todo respeito à direção do Wolves, a trajetória aí do Ryan Saunders na NBA, né, a trajetória pessoal, mas não, assim, se eu olhava assim, não dava match, né, Lucas? Não tinha ele não tinha nível para estar no lugar que ele tá, né, com um tamanho, os 30 melhores empregos do mundo não pode ser alguém que não percorreu uma trajetória ainda digna disso, é diferente. Até mencionamos sempre que não é porque ele não é conhecido, não é porque ele era auxiliar, não é isso. Mas mesmo os auxiliares que chegam e fazem coisas na NBA, estes vêm assim de uma longa trajetória, né, com uma longa história em vários ambientes. E o Ryan Saunders conseguiu ali seu espaço, sendo filho de uma grande figura da NBA. E assim, Lucas, eu sou contra de dizer assim, ele tá lá só porque é filho do pai. Não é, certamente não é por isso, porque olha o tanto de técnico que tem na NBA e todo mundo tem filho, quase todo mundo, Lucas, tem uns que não tem. E outra coisa, Guilherme, ele tinha muita oportunidade já de ter sido demitido, né? Porque ele podia, é filho do homem, vamos dar uma chance aqui. Se fosse só por isso, ele já podia ser demitido há bastante tempo, porque ele fez por onde? Mas ele foi ficando, então alguém estava aprovando ali de alguma forma o que ele estava fazendo. E a impressão que a gente tinha é que, embora seja um rapaz competente, faltava muito, né? E assim, nesse caso não somos engenheiro de obra pronta, né, Lucas? É uma expressão aí que a gente pode pegar um dia pra discutir, né? Mas hoje não vai dar tempo pra gente fazer isso porque a gente gastou falando de Copa do Mundo. Falando de Copa, né? Gastamos literalmente falando nada, Guilherme. Mas esse é que é o processo de ganhar tempo, né, Lucas? Então, não é ser engenheiro de obra pronta, mas já colocamos até que achávamos que a campanha do Timberwolves não seria interessante por conta do técnico. Então, hoje é um dia feliz
para quem gosta do Timberwolves, na opinião do Café Belgrado, porque há muito tempo a gente acha que a primeira mudança deve partir daí, porque a gente até acredita que existe uma boa direção, não é um caso assim que você tem que implodir as coisas que estão sendo feitas. São passos que fazem sentido, você pode até discordar, achar que o D'Angelo Russell não vai ser o franchise player, achar que o Karl Anthony Towns não pode ser alguém que você vai construir um time ao seu redor, e uma amizade entre os dois não pode selar o destino da franquia. Eu concordo com tudo isso, mas eu acho que esse time toma boas decisões, tem tomado boas decisões, e acho que falta mesmo comando, organização, sistema, e sobretudo, Lucas, algum técnico que tenha lastro, né, que possa elevar mesmo o nível dos seus jogadores, né? Não seja um amigo dos jogadores, é uma acusação que a gente até há algum tempo a gente debate isso, né? Porque faz tempo que ele está lá, que o Ryan Saunders parecia estar lá porque era querido pelo Karl Anthony Towns e outros, né, personagens ali do Young Core, né, da equipe. É uma equipe que passou por maus bocados internamente recentemente, a gente vai se lembrar do caso do Jimmy Butler, e agora de alguma maneira o Jimmy Butler conseguiu sair vitorioso dessa história porque ele estava na final ano passado jogando pra caramba com um elenco de coadjuvantes, assim, vamos dizer, enquanto esse time continua atolado, teve que trocar o Wiggins, que era um dos personagens daquele rage, né, do Jimmy Butler. A coisa Lucas, não andou, o Timberwolves não andou, é feio de ver. Comecei a ver muitos jogos, né, do Timberwolves essa temporada por causa do Anthony Edwards, que é um dos meus calouros favoritos, e diga-se de passagem, andou dando dunks aí, Lucas, bem empolgantes, hein, essa semana aí, particularmente. Então, comecei a ver muitos jogos desse time e me bateu uma bad mesmo. É um time ruim de ver jogo. Ruim mesmo. Então, espero aí que com essa mudança venha algum bom nome, algum técnico que faça o time jogar num sistema mais condizente com que os seus jogadores têm potencial para jogar, Lucas. Eu fiquei feliz com essa notícia aí. Não fico feliz com o desemprego de ninguém, né, Lucas? Mas o Ryan Saunders está bem da vida, né? Então, fico feliz pelo Timberwolves. Você ficou? Feliz é uma palavra muito dura, Guilherme, porque o cara acabou de ser demitido e eu não vou sair dando like, né? Olha que massa, o cara foi demitido. Mas, de fato, né, nos 2 últimos anos, a campanha do Ryan Saunders é de 26 vitórias, somando essa temporada até agora e a passada, e 69 derrotas, né, Guilherme? Então, realmente ficou inviável manter o Ryan Saunders no comando. E agora, Guilherme, o Gerson Rosas, que é o GM do Minnesota Timberwolves, começa a ficar com o dele na reta, né? Ele agora tá na boca do furacão. Não sei se essa expressão existe, mas eu tô trazendo aí pra podosfera, né? Essa palavra que furacão tem boca sim, Lucas. Você assistiu Twister? Então tô trazendo que pra boca do furacão tá lá o Gerson Rosas, que é muito admirado por Rafael Souza, né? Aí o futuro... Amigo, né? O futuro GM da NBA, que é brasileiro, né? Acho que vai ser o primeiro GM da NBA brasileiro. Grande abraço pro Rafa. Então, ele tem feito escolhas no draft que são definidoras. Por exemplo, pegou o Jarrett Culver, pegou agora o Anthony Edwards. Então, são nomes que são na conta dele, né? Do Gerson Rosas. E agora faz essa troca, manteve por um bom tempo o Ryan Saunders e agora faz essa troca, traz um movimento curioso, né, Guilherme? Raramente a gente vê um técnico demitido no mesmo dia que é anunciado o seu substituto, a não ser quando o substituto é da casa, né? Mas eles estão importando um substituto que era assistente técnico do Toronto Raptors, Chris Finch, para ser o novo comandante do time. Chris Finch também não tem uma experiência de NBA como head coach até hoje. É um técnico que vai ser barato e é um técnico que, curiosamente, faz parte agora, Guilherme, desse novo mercado de técnicos da NBA, onde os caras procuram, esse cara passou pela G-League, esse cara passou pelo basquete europeu, esse cara foi assistente de vários times, faz uma boa entrevista, então vou trazer para cá, mesmo que não tenha aquele peso de um grande nome, né? Que não seja um ex-jogador, que não seja um ex-técnico badalado. Então, o Chris Finch, Guilherme, não é nem o primeiro Chris Finch, se você pesquisar no Google, né? O primeiro Chris Finch que vai aparecer aqui, Guilherme, é um personagem de The Office, mas o britânico, né? O The Office oficial, que ele era o equivalente ao Todd Packer. Olha só, Guilherme. Todd Packer é uma figura detestável aí do The Office americano.
E idolatrada por Michael Scott. Sim, e a contrapartida dele é o Chris Finch, que não é esse Chris Finch que é técnico agora. É muito bom ressaltar isso, né, galera? Você pode ficar confuso aí. Não é esse Chris Finch, podemos garantir aqui. Novo técnico. O último trabalho dele era como assistente do Toronto Raptors. E aí muita gente já está comparando ao Coach Borges, né, Guilherme? Mas é diferente, porque Coach Borges e o Nick Nurse, né, casado com brasileira. Tô tentando, Guilherme, adaptar tudo que o Neto faz pro podcast. Então eu começo frases aqui e termino de maneiras completamente imprevisíveis. Então o Nick Nurse, que é casado com brasileira, diga-se de passagem, ele e o Coach Borges tiveram muito tempo de caminhada juntos, né? Mas o Chris Finch, que chega agora tendo esse último trabalho, antes disso, ele era assistente do Alvin Gentry lá no Pelicans, é visto como uma força ofensiva muito, muito grande, né? Assim como uma mente ofensiva muito talentosa. Ele também trabalhou no Denver Nuggets, 2016, 2017. Antes disso, 5 anos de Houston Rockets, já com Daryl Morey no comando, né? Pegou muito ali James Harden. E antes disso, o primeiro trabalho dele nos Estados Unidos foi no Rio Grande Valley Vipers, né? Que é o time da G-League do Houston Rockets, né? Então ele trouxe aí de trás para frente, para você ficar mais confuso, ouvinte, mas ele teve esses trabalhos até agora ligados à NBA. Antes disso, Guilherme, times aí da Europa que você certamente jamais ouviu, né? O Sheffield Sharks, da Inglaterra. Se você tiver ouvido aí, você me corrija, Guilherme. O Elfhoney. Sheffield é a terra do Arctic Monkeys, Lucas. Então a gente tem que ter carinho aí, porque é uma bela banda. Okay. Elfhoney aí da Alemanha. Aí você tá inventando o nome já. Aí, não, desculpa, o Elfhoney é da Bélgica. Ele trabalhou na Bélgica. Caramba, a Bélgica não tem basquete. E o Gilsen 46ers, lá na Alemanha. Então ele tem essa caminhada aí, né, Guilherme, de muitos anos trabalhando como técnico em ligas muito diferentes da NBA. E a gente tem visto isso recentemente dar certo, né? A gente tem visto isso... Discordo, craque. Não ser um impedimento na NBA. Nossa audiência vai bombar muito, Guilherme, quando a gente começar aqui a falar coisas incríveis, como eles falam. Por muito tempo a gente se acostumou a ver um ex-jogador ou um ex-jogador fazer... Eu não jogo mais! Fazer essa campanha, fazer esse crescimento, né, na carreira, né, começando como assistente aqui, outro ali e tal. Pessoas que já respiram a NBA há muito tempo e agora, recentemente, a gente está vendo uns backgrounds mais exóticos, né, chegar agora nessa função de técnico. De qualquer forma, Chris Finch é visto... Duas coisas foram ressaltadas hoje, Guilherme. Trabalhou com vários big men. Essa aí é uma grande... digamos assim, um cartão de visita dele, um dos motivos pelo qual Jason Rosas teria ido atrás dele, e o outro é que ele é uma grande mente ofensiva. Veremos como é que vai ser na prática. Agora o que você falou, Guilherme, é muito importante, né? Não vimos evolução. Você falou a palavra não andou, né? E essa é a impressão que tivemos. O Karl-Anthony Towns, vou lembrar aqui, Guilherme, Karl-Anthony Towns, depois da sua temporada de novato, a gente via textos sobre como ele era um prospect já superior ao Anthony Davis, que tinha chegado antes dele na NBA. Olha como envelheceu mal, né? Esse tipo de texto. Não é um texto, né? Eram vários textos que pipocaram nessa época. Por isso, o Anthony Davis com alguns problemas de contusão, mas de fato com o Anthony Towns com uma temporada de novato, assim, que ele mostrava muita coisa, né? Seus primeiros anos, dando a entender que ele se tornaria uma grande força dominante na NBA, né? Que poderia colocar o Minnesota em vários playoffs seguidos. Isso não tem acontecido com o Anthony Towns, lógico, uma temporada muito difícil pessoalmente, né? Contusões, morte na família, Covid. A gente não está cobrando aqui do Karl-Anthony Towns a sua melhor temporada, o seu melhor nível. Seria injustiça cobrar isso do Karl-Anthony Towns de 2020 para cá, mas o que a gente queria ter visto era um Minnesota Timberwolves jogando melhor, né? E a palavra que você usou representa muito o que é o Minnesota, né? É triste. E a gente viu, por exemplo, o Ricky Rubio chegar no Phoenix Suns ano passado e todo mundo falar, caramba, olha como mudou o jogo do DeAndre Ayton, olha como mudou o jogo do Devin Booker, olha o tanto de porta que abriu para esse Phoenix Suns. E a gente não viu o Ricky Rubio ter impacto nenhum sobre a juventude do Minnesota Timberwolves, né? Então,
São várias coisas que deixam a desejar nessa trajetória do Ryan Saunders. E é um desses casos, Guilherme, que o cara sai, como você falou, de um dos 30 melhores empregos da sua classe, né, do seu mercado de trabalho, do mundo, e não vai ter ninguém batendo na porta dele tão cedo, né? Não vai ter ninguém pensando, opa, acho que vai ser uma boa opção aqui pro meu time, já que o Ryan Saunders está no mercado, trazer ele para cá, sequer como assistente, Guilherme. Vou dar essa palavra aqui, eu não sei se ele vai chegar já como um assistente top de algum time, como a gente vê, né? Por exemplo, o Mike D'Antoni demitido do Houston, de repente o principal assistente já do Brooklyn Nets, o Nate McMillan demitido do Pacers, já como assistente lá no... Esqueci agora qual time que ele tá, Guilherme, mas ele já foi rapidamente contratado como assistente. Então esse tipo de coisa a gente não deve ver com o Ryan Saunders, que é uma tristeza, né, Guilherme? Porque foram 2 anos e meio, é muita coisa, né, pra você ficar ali... cara, você falou que você estava feliz, não estou feliz não, Guilherme, estou triste aí por essa trajetória ter sido com tão pouco sucesso e que tenha acontecido, acho que da pior maneira possível, né? Carreiras foram atrapalhadas, eu diria, por esse, não pessoalmente pelo Ryan Saunders, mas por esse claudicante Minnesota Timberwolves, né? A gente está vendo o Minnesota escolher jogadores no draft lá em cima e esses caras não estão dando resposta nenhuma em quadra. Tá no Atlanta Hawks, o Nate McMillan, lembrei que até muita gente já comenta que ele pode ser o sucessor de Lloyd Pierce, caso... Lloyd Pierce pode ser o próximo demitido, inclusive, né? Também tá na boca do furacão, Guilherme. Você fala olho do furacão, mas aqui eu tô trazendo a boca do furacão como novidade. Gostei. Nesse momento aí, Lucas, o Crack Neto lembraria uma crítica que ele sempre faz a goleiros reservas, né? O goleiro reserva, ele nunca quer virar titular, porque senão ele começa a tomar frango e é demitido, né? Então a melhor profissão que tem é ficar ali no banco, né? Você fica ali, de vez em quando você joga e você não perde emprego, né? Esse é o perigo do assistente que vira técnico, Lucas. Você fica no olho do furacão, na boca do furacão aí. Tô trazendo aí expressões do Crack Neto, viu, Lucas? Acho que esse é o sucesso mesmo. Agora você falou assim, eu não sei se eu fico feliz, eu fico triste. Antes da gente começar aqui, até por sugestão da galera lá do Giannis, em especial meu grande amigo Dave, ele falou para eu assistir o vídeo do Diogo Defante, que ele fez no... Acho que é Defante, que ele faz lá no Enem, né? E ele faz uma paródia, meio zoando, assim, os repórteres que gostam de urubuzar a galera que não chega no Enem, né? E por conta do porteiro do Enem e tal. E aí ele faz um vídeo meio que zoando isso, né? Mas ele finge que ele é um desses repórteres. E ele conversa com uma senhora no vídeo, ele fica falando assim, e aí, você vai querer... será que Deus vai abençoar a mim ou aos jovens que estão tentando entrar? Porque se a lágrima deles é a minha alegria. E a alegria deles são as minhas lágrimas, né? Eu acho que assim, alegria pro Ryan Saunders, que ficou 2 anos e meio no emprego que ele certamente não tinha capacidade para estar, né? Não tinha trajetória, não tinha currículo para tanto. E tristeza pra galera aí do Timberwolves, que aí concordo contigo, tá estacionada no tempo, né? Vamos pro próximo, porque eu acho que falar tudo isso de Timberwolves deve ser um recorde internacional, hein? Acho que nem o Timberwolves Talk falou tanto assim do Timberwolves essa semana. Guilherme, você falou em Giannis e eu quero aproveitar para explicar aí para quem ficou confuso, né? Giannis é o nosso grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o sono. É um grupo no Telegram para apoiadores insider do Café Belgrado. Você vai em cafébelgrado.com.br e vê os planos do Café Belgrado, vê tudo que você tem direito ao apoiar esse projeto. Uma coisa que você vai ter direito imediatamente, Guilherme, é esse projeto se manter, né? A gente está planejando agora voltar de vez a 2 episódios semanais nesse feed. Além disso, o financiamento acaba fazendo com que a gente consiga manter também o podcast Elástico Mental e o Pingado. São 3 podcasts da família do Café Belgrado que dependem desse financiamento coletivo. O amigo que apoia e se torna insider, ele entra nesse grupo do Telegram. Se quiser, né, Guilherme? Também não é obrigado a entrar não, mas a gente recomenda fortemente que entre. Ultimamente, Guilherme está tendo Lobinho Diário, hein, que é uma grande competição que tem todos os dias, que está envolvendo o país. Muita gente que não tinha uma convivência tão grande lá no Giannis, agora envolvida. Então, eu quero mandar um abraço aqui, por exemplo, ao Aurismar, que adora me matar no Lobinho. Espero que agora, com esse abraço, ele pare de me matar nesse jogo, Guilherme, que é muito envolvente.
E essa semana, Lucas, lá no Giannis, né, nosso grupo no Telegram, a torcida do Goiás dobrou, né? Chegou aí a marcas impressionantes, né? Aumentando em 100% aí a sua presença com a chegada de Karina lá no grupo. Então agora a nação esmeraldina está completa com 2 torcedores, Lucas. E sofremos juntos ontem no empate, né? Que selou o rebaixamento do nosso Goiás. Empate com sabor de derrota, diga-se de passagem. Mas conquistou a vaga na Série B, que é o que importa para esse ano, né, Lucas? Cara, vamos para o próximo assunto? Série B 2021 vai ser incrível, falaremos muito demais dela no Pingado. Próximo assunto, Guilherme, tem que ser esse, né? Porque se a gente falou aí do mainstream, que é o Minnesota Timberwolves, vamos trazer aqui um time que nem chama tanta atenção aqui, Guilherme, mas que tem feito coisas interessantes nas últimas semanas. Brooklyn Nets foi pra... Como assim não chama tanta atenção? Foi pro Oeste. É marca de roupa ou é time? Foi pro Oeste enfrentar os maiores times do Oeste e saiu de lá vencendo todos, né? Venceu o Clippers, venceu o Lakers, venceu o Suns, então venceu aí os maiores times possíveis, né? Os grandes candidatos ao título da Conferência Oeste, jogando fora de casa. Brooklyn Nets atropelou, avassalador. Olha, Guilherme, 4 desses jogos, 4 dessas vitórias sem Kevin Durant no quinteto titular. Contra o Phoenix Suns foi uma virada impressionante, estava mais de 20 pontos atrás quando eu cochilei e acordei. O jogo estava o Suns a poucos pontos na frente, faltando um pouco mais de 30 segundos, Guilherme. E aí eu pude assistir ao vivo James Harden arrancar o coração da torcida do Phoenix Suns. Mas perdeu na hora certa, né, Guilherme? Porque o que importa mesmo é ganhar na final. Mas o Brooklyn vai se candidatando, sim, como uma das forças. Tem visto o Brooklyn, Guilherme? Tem gostado do que tem visto? Tenho gostado especialmente de James Harden, né? Pra mim, é sempre um ídolo. Desde que vi, e pela primeira vez na NBA, me impressionei. No começo eu lembro dos vídeos que comparavam os movimentos dele ao do Manu Ginobili. Quem quiser ver esse vídeo vai se impressionar. Procura aí no Google, no YouTube, Ginobili Harden. Na época, né, que ele estava no OKC, teve um pessoal que pegou movimentos muito parecidos, não só por ser canhotos, mas pelo estilo mesmo, pelo jeito de infiltração, etc. Mas certamente o James Harden foi para outro caminho, virou outro tipo de jogador. E nos últimos anos a gente viu um outro James Harden, né? Um James Harden isolation, dominante, fazendo ponto do seu jeito, com o sistema todo voltado para que ele brilhasse, o que fez com que muita gente se esquecesse, né, do que era feito o James Harden. E tá aí, Lucas, ele é feito de puro talento e barba, instinto, né? Matador e barba também. Então, cara, o que esse time tá jogando, essa jornada no Oeste tem sido bem impressionante mesmo. Jogos duros, né? Você joga contra Clippers, contra Lakers. Você pode ter desfalque no Lakers, tá? Mas, cara, não é isso não. É pauleira. Jogo é jogo. O Suns tá numa baita campanha. Então, o Brooklyn Nets tá se ajustando mais cedo do que se esperava. Eu mesmo esperava uma campanha que tivesse essas runs, né? Esses super times, eles costumam ter essa história de run, né? Você pega um momento da temporada que eles ganham 12, 14 jogos, depois perdem um pouco, ficam instáveis, etc. Agora, sem o Durant, eu não sei, eu esperava menos, de verdade, com um pouco mais de dificuldade. Não sei, tudo que eu falei dos times que estavam indo mal, daqui a pouco a gente vai falar de um deles, eu falava assim, é muito cedo para qualquer coisa. Então eu também acho que é muito cedo para embarcar nesse bonde do, meu Deus, esse time vai ser campeão. Não acho que seja tão simples assim. Mas o que a gente sempre disse, né, e isso vai se confirmando em quadra, é que esse time tem armas para ser campeão da NBA. Esse time tem armas para ir ao Oeste e passar o rodo. É difícil demais fazer isso. Inclusive, numa temporada em que a ameaça do Covid está no horizonte o tempo todo, lesões vão ser comuns, porque os jogos estão com um espaçamento muito curto, né? Então os elencos estão estranhos, às vezes, muitos jogadores fora, etc. Um time que tem 3 jogadores desse nível, perdeu o Durant, mas tem Kyrie e Harden, né? Perde o 2, ainda vai ter uma super estrela e um elenco de apoio bem interessante. Então, esse Nets é pra valer, né? Todo mundo já sabia isso. Finalmente vai deixar de ser uma das mais belas marcas de roupa esportiva para se tornar também um timaço de basquete. Um grande abraço pro nosso amigo Breno, né, Lucas? Que há muito tempo espera por esse momento e agora tá desfrutando. E ao Thiago também, que tá sempre aí no Twitter, lá no Giannis, sempre também aí celebrando vitórias do Nets. É verdade, Guilherme. E uma coisa que é interessante, você tocou bem, né? Não dá para se empolgar, nem dá para ficar triste aí com desempenhos de times
por momentos na temporada regular, né? Se esse podcast tivesse sido gravado, se a gente fosse falar especificamente do momento do Brooklyn Nets, por exemplo, no fim do mês passado, o time ia ter acabado de perder aquele jogo pro Washington Wizards, que estava vencido, e o Westbrook mete uma bola de 3, ele rouba uma bola, o Bradley Beal mete bola, o Westbrook mete bola, e o Nets toma 149 pontos naquele jogo. Então, depois disso, um pouco depois disso, teve uma sequência de derrotas pro Raptors, pro Philadelphia, pro Detroit Pistons, e aí foi logo antes dessa run, né? Que aí antes de partir pro Oeste, eles vencem o Pacers com um dos melhores jogos defensivos do time, né? Tomando apenas 94 pontos naquele dia. E depois disso, sim, os 5 jogos de vitória na Conferência Oeste. Ainda vai continuar na Conferência Oeste porque joga mais uma vez contra o Sacramento Kings. Mas ainda assim, Guilherme, mesmo nessas vitórias todas, a gente viu deficiências defensivas do Brooklyn Nets que serão esperadas durante toda a temporada, muito pelo elenco que está montado, talvez um pouco pelo estilo de jogo do Brooklyn Nets que o Steve Nash quer implantar, mas tem dado resultado. Agora o time está com 20 vitórias, 12 derrotas, se colocando ali para ter mando de quadra em boa parte dos playoffs. Vamos ver como é que fica aí na sequência da run. Foram vitórias contra o Warriors, contra Suns, contra Lakers, contra Clippers e contra Kings, mas muitos desses jogos tomando 120 pontos, 117, 125, enfim, tomando muito ponto ainda, o que vai ser uma característica desse time, e muitas vezes eles vão conseguir vencer por fazer pontos demais, né? Porque no basquete, Guilherme, tem uma regra que é a seguinte: você fazendo mais pontos, você ganha, né? Então... E se você tomar menos? Exato, né? Você pode tomar menos ou fazer mais. São os dois jeitos aí de ganhar. E se você fizer mais e não tomar menos? Aí vai ser um jogo de prorrogação, Guilherme. Em algum momento vai ter que acabar essa dualidade aí. Okay. Mas você falou em James Harden e não é improvável que a pessoa que não se encantava com James Harden agora passe a olhar com outros olhos. Depois que passar um pouquinho o ranço, né? As pessoas sempre têm um ranço aí quando se forma um super time, mas depois que passar isso, as pessoas vão chegar ao momento de apreciar James Harden, porque muito se falou, será que ele vai saber jogar de outro jeito? Porque ele só joga aquele tipo de basquete? Cara, 2018, 2019, o Harden estava fazendo 36 pontos por jogo. Nessa temporada, o James Harden está fazendo aí 25, né? Um pouco abaixo disso. E talvez seja um nível similar ou superior ao que ele fez. Um outro estilo, né? Um outro tipo de jogo. Agora está liderando a liga em assistências. Além disso, algo que ele nunca teve direito de fazer, Guilherme, que é ter um arremesso de 3 livre. Ele está tendo alguns nesse, né? Com esse tipo de formação do Brooklyn Nets. Está chutando 41% nos jogos pelo Brooklyn Nets, né? Lógico, a amostragem pequena, 18 jogos ainda pelo Brooklyn Nets. Mas você sabe quantas vezes na carreira o Harden chutou acima de 40%, Guilherme? Quantas, Lucas? 0. Então, ter esse tipo de... Aliás, o melhor nível dele foi no terceiro ano, quando ele chutou 39%. Depois disso, nunca chutou acima de 37%, né? O melhor fora essa de 39%, que é muito fora da curva. Teve um de 37,5% ali no Houston. Mas sempre 36, 35, explicado pelo alto volume, né? Muito volume de bola de 3 pontos. Teve ano que chutou quase 12 bolas de 3 pontos por jogo. Teve ano que chutou 13, na verdade, né? E agora no Brooklyn Nets ele pode escolher o seu momento de fazer isso, né? Chutar bem menos para 3 pontos, buscar outras maneiras de impactar a partida, e isso vai acabar fazendo você lembrar um pouco daquele James Harden do OKC. Que time poderia ter sido aquele, né? A gente tem um episódio inteiro sobre isso, Guilherme. O que seria aquele OKC para apoiadores lá? Se chama Belgraverso a série. A gente fala lá se o OKC não troca James Harden, tudo que ia acontecer, né? Porque o grande medo do OKC naquele momento era o salary cap, e antes do contrato do Harden ficar gigante, a NBA teve um novo acordo de TV, e aí virou irrelevante aquela preocupação salarial que o OKC tinha, né? Então, certamente, eles não gostariam de ter feito o que fizeram. De qualquer forma, James Harden agora podendo apresentar um outro basquete, talvez que agrade mais aquelas pessoas que adoravam dizer que o basquete dele não era um basquete bom de ver, né? Esse Brooklyn Nets está sendo muito agradável de ver, grandes vitórias, grandes jogos, lógico que percalços irão acontecer, outros jogos a gente vai ver, caramba, esse time deveria ser melhor do que isso aqui que está fazendo, serão vistos, e esse time vai ficar o ano inteiro
na vista do povo, né? E o Steve Nash, Guilherme, ninguém fala do trabalho do Steve Nash. Será que ter 3 craques assim é o suficiente para ninguém levar em conta o que o técnico tá fazendo? 2 parece que já não leva, né? Lembra do Frank Vogel ano passado. Então 3, então, eles vão ignorar o Nash, Lucas. Fica tranquilo com isso aí. Ok, mais um intervalo, Guilherme. Você quer falar de quê agora? Intervalo comercial, hora de falar de Elástico Mental, podcast de cultura da família Café Belgrado que vem. Lucas, nós estamos subindo nos rankings tal qual um tenista que veio dos 200 do mundo e agora tá no top 10. O Medvedev já era bravo, né? Tem que pegar outro aí. Guga, 97. Tal qual o Guga em 97, exatamente. Já somos um dos top 21 mais ouvidos do Brasil em relacionamento, é isso, Lucas? Não, é mais alto que isso, 18º, né? Guilherme. 18º. Top 18. Se a pessoa estiver se pensando aí, caramba, o que eu devo... Será que eu devo mandar aquela mensagem pra gata? Ou será que aquele gatinho tá na minha? 17 podcasts vem na frente, mas o 18º que a pessoa procura pra ter essa resposta é o Elástico Mental, porque a gente tem brilhado aí, Guilherme, falando daquilo que faz parte do amor, né? Que é música, do né? amor. Então, somos top 50 da música também, do Brasil. Em 49 as pessoas podem ouvir. Quando chegar no 50º, vão esbarrar na Guilherme, gente, 48º. Você tá muito desatualizado. Subimos? Aí, Caramba! muito desatualizado, Guilherme. Elástico Mental tem subido aí diariamente e você tá perdendo. Não é aquela sua tia lá que liga duas TVs, não. Não. Ela nem tem acesso ainda ao podcast, Guilherme. Quando ela chegar aí... nós vamos bombar, hein? Mas o Elástico Mental tem feito aí, falado de várias músicas nesse momento, Guilherme, da virada do milênio, né? A gente analisa profundamente, procura significados ocultos em grandes letras do Brasil, por enquanto do Brasil, né? E tem sido um trabalho, assim, muito gratificante pelo retorno que tem da galera, né? Não, tá sendo maravilhoso, de verdade. Quem gosta do Café Belgrado, dá essa moralzinha aí. Elástico Mental. E eu posso dizer que nós estamos vendo, tá? Que você não gosta da gente, porque nossa audiência do Café Belgrado é muito maior do que a do Elástico Mental, mesmo com todo esse sucesso aí de ranking. Então isso significa que essa propaganda que a gente está fazendo não está entrando no seu coração. O que a gente precisa fazer para atingir essa juventude, Lucas? Guilherme, a gente tem aí que provavelmente, eu ia dizer mandar nudes, mas a nossa audiência... não vivo a melhor forma, já passei do meu auge. Então, talvez aí de como repente diria Breno, prometer já citado. A gente podia prometer um desafio aí, por exemplo, aqueles que o youtuber, né? Você que tem um grande sonho de ser youtuber, pega tudo que tem na geladeira. Você é o GitTube, né? Você pega tudo que tem na geladeira e coloca sal, açúcar, bate no liquidificador. Então, se você ouvir aí o Café Belgrado, manda ouvir o Elástico Mental. Se a nossa audiência do Elástico Mental chegar ao nível da do Café Belgrado, Guilherme, você vai ter que juntar tudo que tem na sua geladeira, inclusive fígado, hein? Fígado tá muito em moda no Big Brother. Por que o Big Brother tá incentivando todo o consumo de fígado, Guilherme? Porque a carne tá cara, né, Lucas? Então tem esse processo de educação alimentar aí também. Ok, então você vai ter que bater o fígado aí junto com o iogurte, Guilherme. Eu quero ver como é que vai ser esse resultado, porque, de fato, isso o povo vai querer ver, né? Próximo assunto, Guilherme, mais um time da Conferência Leste, mais um time que mora muito próximo ao nosso coração, Toronto Tampa Bay Raptors. A gente já falou deles aqui quando estavam com 2 vitórias e 8 derrotas na temporada, e agora depois de uma grande vitória contra o líder da Conferência Leste, aliás, o líder da NBA, da Conferência Leste, desculpa. E assim, o time que estava praticamente invicto quando jogava completo, Toronto foi lá sem Kyle Lowry, venceu esse jogo, convenceu uma grande remontada aí durante a partida e buscou essa vitória para finalmente ultrapassar 50% na temporada. São 16 vitórias e 15 derrotas agora, Guilherme. Quem estava falando do Toronto agora tá com a cara de tacho. Eu não sei explicar bem o que é a cara de tacho, mas de certa forma o campeão voltou, Guilherme. Lucas, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. É sobre a cara de tacho? Tampa, você tem que falar assim, Tampa. Ok. Tampa. Você não vai me explicar a cara de tacho, Guilherme? Falei isso já esperando. Não dá tempo, porque hoje a gente já falou de Copa do Mundo, né? Ao ter falado de Copa do Mundo, minou qualquer outro assunto que possa aí trazer qualquer reflexão. O Lucas, Tampa hoje reúne, né? Agrega o título da NBA. Você não sabe, Guilherme, o que é que significa e da NFL. Lucas, não dá tempo de explicar. Claro que eu conheço. Conheço a expressão, conheço até a origem da expressão. Mas o atual campeão é o Lakers, Guilherme. Não é o Toronto.
Você tem razão. Então não reuniu nada. Reuniu porra você nenhuma. ter falado da cara de taxa, eu tava avisando. Reuniu porra nenhuma, nem sei da onde que eu tirei que eu tô campeão. Você sabe que eu tô perdido ainda, né, Lucas? 2020 foi um ano confuso. Eu tava muito louco naquela bolha. Mas enfim, Tampa é atual campeão da NFL e trouxe para os seus domínios. Você podia ter dito aí campeão. Que o time de beisebol vai vencer a próxima temporada, né? Que pode ser uma sequência. Primeiro qual que NBA. É o time de beisebol? Tampa. Ah, deve ter, né? Porque os caras são bravos. Tem brasileiro lá. Tem um brasileiro lá, se eu não me engano. Não sei nem se existe o time, tá dizendo que tem um brasileiro lá. Beleza. Ô, Lucas, não dá pra duvidar dessa galera. Aliás, a gente sempre comentou aqui, né, que a NBA fez um estrago no Tampa Bay Rays. Tinha um brasileiro lá mesmo. Ian não sei o quê. Era brasileiro, jogava lá. E a gente sempre falou, né, o estrago que a NBA fazia, né, os outros times da NBA faziam com o Spurs, levando todo mundo de lá, né? E essa vez foi o Raptors, né, Lucas? Levou uma galera mesmo. E o mais curioso, né, daqueles assistentes todos do Coach Nurse, o único que não pintou em nenhum lugar ainda é o Adrian Griffin, né? Que era o mais cotado, era o mais comentado da época. E, cara, eu lembro que ele deu algumas entrevistas na bolha, mala pra caramba, assim. Realmente, assim, achava que era o próximo coach pop, assim, quando ele viu. Teve até um episódio que o Nick Nurse não foi técnico pra deixar ele ser, você lembra? Que foi tipo uma homenagem, assim, que ele... E daquela galera toda, né? Tal Coach Borges no Pacers, o Messina voltou pra Itália, viu que não ia ter chance na NBA, a NBA não contratou. Deve ser muito ruim de entrevistas, já trouxe essa denúncia aqui, né? E agora o Wolves com mais um, né? Dessa turma aí. Chris Finch aí, ex-The Office... Ex-Pelicans, mas esse jogou pouco tempo, Guilherme. Ele chegou nessa temporada pro Toronto e já saiu. Já saiu. Então, vamos esperar o Adrian Griffin agora, né? Falta ele. Muita gente diz que é um cara que manja muito de basquete também. Agora, você vê, né? O Raptors fez um trabalho muito bom. A gente vê, né, o time que tem estrutura, como que eles conseguem tirar jogador que você nunca ouviu falar e entra pra rotação e vinga e ajuda. E mais uma vez, né, Lucas? É um time que você não vê, não tem as estrelas da NBA lá, claro que tem ótimos jogadores, o Van Vliet vem numa temporada magnífica, mas mais do que isso, né? É muito fácil acreditar em Coach Nurse, né? Por isso que em todo podcast que a gente falou aqui, a gente falou, cara, tá estranho, não tá legal, perder jogador importante, mas tem o Coach Nurse. Lucas, o Coach Nurse já comeu bolo de rolo. Quantos técnicos da NBA já comeram bolo de rolo? Guilherme, acho que o over-under de bolo de rolo do técnico da NBA é 3 hoje, né? E isso mesmo sabendo que é certeza que o Coach Nurse é um adepto aí do bolo de rolo. Pascal Siakam sai daquele funk, né? Funk eu adoro que os Estados Unidos usam para um momento assim complicado, né? Então, não é o funk. Todos os gêneros musicais eles usam para coisas complicadas. Mas é com Y esse funk, né? Ele saiu daquele momento ruim na temporada, agora no mês de fevereiro, Guilherme, nesses 11 jogos, 22 pontos por jogo, chutando 40% praticamente para 3 pontos, e isso muda completamente o jeito que ele pode ser agressivo ofensivamente, né? Então 22 pontos por jogo, Chris Boucher se tornando, sim, um dos candidatos a MIP dessa temporada. Faremos em algum momento um mini MIP Hunters aí dessa temporada. A NBA atrapalhou os planos do Café Belgrado, né? Que a gente sempre faz a temporada, antes da temporada começar, a gente faz uma série, né, chamada MIP Hunters, que é justamente identificando esses nomes. Agora a NBA bagunçou um pouco nessa temporada, vem fazendo um grande ano. Chris Boucher, nesse jogo específico, né, contra o Philadelphia 76ers, ele deu um tocaço no Embiid num momento importantíssimo no jogo e, enfim, foi um dos grandes nomes dessa vitória. Mais um desses nomes, mais um cara que passou pela G-League do Toronto, né, que, enfim, foi construindo o seu nome, e o grande nome, acho que o grande baluarte aí desse time da G-League do Toronto Raptors é Fred VanVleet. Fred VanVleet cobiçado aí por alguns times, diria até que um pouco esnobado na Free Agency, né? Não foram muitos times que cortejaram Fred VanVleet como ele merecia. Vem nessa temporada com 20 pontos por jogo, sua melhor marca na carreira, disparado, né? E assim, mais do que a pontuação, o protagonismo cada vez mais notório nesse time do Toronto Raptors. Se ainda tem aquela liderança, digamos assim, tradicional do Kyle Lowry, talvez a liderança técnica hoje seja já Fred VanVleet, talvez igualado,
superando um pouco o que Pascal Siakam tem feito. O Pascal Siakam fez um ano de MIP incrível, um ano seguinte ainda melhor, mas desde a bolha não deu um novo salto, né? Não continuou evoluindo. E o Fred VanVleet carregou muitas vezes o time do Toronto a vitórias, tem feito isso com constância. Também nesse mês de fevereiro vive o seu melhor momento na temporada, com 22 pontos e meio por jogo e 7 assistências. Enfim, o Toronto volta a ser aquele time locked nos 6 primeiros do leste, pelo menos esse é o recorte de momento, né? Pô, muita coisa pode mudar, mas hoje aparenta ser um daqueles times, como aparentava antes da temporada começar, como um dos times óbvios que vão para o playoff direto, né? Era o que se esperava e aparentemente é o que vai acontecer. Como você falou, Guilherme, se o time tem um comando bom, se o time tem um técnico que as pessoas confiam, é bem provável que esse time vá sair daquele momento ruim, né? Quando é no caso como do Timberwolves, a gente viu bem que era uma coisa que não dava para esperar uma evolução, porque ela não vinha acontecendo, ela não vinha dando sinais de maneira alguma, né? E esses jogadores que você falou, Guilherme, não são jogadores de loteria, não são jogadores que as pessoas têm dificuldade em achar na NBA, né? São jogadores, lógico, né, que faz um trabalho de scout muito bem feito para achar esse tipo de jogador para compor o seu time na G-League. Não são todos os caras da G-League que viram, que esses caras estão virando, mas eles conseguem juntar alguns ali e desses extrair o melhor, né? Então, assim, não é algo impossível você montar um elenco forte na NBA, mesmo que você não tenha escolhas fortes. O Toronto, muitos anos seguidos, fazendo campanhas fortes, indo para playoff, tendo das melhores campanhas do leste. Isso a gente sabe que aos poucos vai minando o time, porque você fica sem escolhas altas no draft, mas o Toronto vai sabendo repor, vai sabendo onde achar talento. Norman Powell voltou para a temporada, Guilherme. Ano passado, aliás, no começo da temporada a gente estava muito mal-humorado com ele, né? Porque ele tinha sido o cara que tinha feito 16 pontos por jogo de maneira mais exótica possível. Ninguém se falasse, o Norman Powell fez 16 pontos por jogo na temporada passada. Inclusive eu falei isso aqui, você ficou muito confuso, né? Eu fui checar para ter certeza. Se você checar agora, mesmo com aquele começo tão ruim, ele já tá acima da que a temporada passada ele fez, né? Ele tá com 17 de média, então um cara que é 9 pontos na carreira, ter esse salto, né, no 5º e 6º ano, mostra muito que o trabalho de player development do Toronto Raptors é diferenciado. Quando o trabalho é bem né? feito, a inveja é pesada, né, Lucas? Essa é uma das frases aí mais merecedoras de elogio, Guilherme, porque é verdade pura. Quando o trabalho é bem feito, a inveja é pesada e a galera leva todos os técnicos do Raptors para isso. É isso que acontece. Lucas, o último anúncio de hoje, o anúncio é do Belgradão, Café Belgrado Sports Show. Que porra é essa, Lucas? O perdão da palavra. Você devia ter pedido perdão na palavra, talvez até antes, Guilherme. Porque teria avisado aí as pessoas que estão com criança. Perdão ouvindo. Preventivo, né? Perdão. Desculpa, gente. Tipo aquele perdão, olha, não queria te ofender mais, e aí já mete uma frase assim, que é claramente ofensiva. Engraçado é que, né? Então, o Café Belgrado Sports Show, Guilherme, é uma maneira da gente se aproximar ainda mais do nosso amigo apoiador, especialmente aquele que está lá no Giannis, porque a gente quer no Pingado falar de diversos assuntos, né, de diversos esportes que a gente já vai assumir aqui, Guilherme. A gente não domina esses esportes que a gente vai falar lá, não. A gente não tem o embasamento que a gente tem para falar de NBA, para falar dos outros esportes, apesar de você ter brilhado de maneira intensa falando de tênis. Acho que você mesmo... É minha especialidade, tênis. Tênis eu domino. Mesmo você dominando, eu acho que você vai admitir que você não é uma das 100 maiores mentes do tênis nacional. Eu acho que eu pego um top 120 aí, Lucas. Tem 119 aí que eu acho que estão na minha frente. Embora um especialista nosso de tênis lá do Café Belgrado Sport Show tenha apostado na final contrária à minha. E eu dei a dupla final e eu acertei de novo, viu, Lucas? Você tá esquecendo esse acerto aí. Não, eu tô lembrando desse acerto, mas o especialista de tênis, Guilherme, ele tem sempre que buscar o inesperado, né? Ele tem que tentar ali o pulo do gato. Especialismo, né? Porque o Tarek, né, no caso, que participou do Café Belgrado Sport Show Brilha, com a gente, brilhante. ele hoje em dia tá 96, 97 ali, né? Se ele acerta, se ele dá esse pulo do gato do Medvedev, ele vai pra top 50 ali, né? Dos comentaristas de tênis. Então ele foi no ousado, né? Mas é exatamente isso, né? A gente conversa com amigos apoiadores sobre os assuntos esportivos ou competitivos da preferência deles, né? Então você que é do Giannis, que nem tá sabendo disso ainda, você
fique sabendo que todo sábado a gente vai conversar numa live, 5 minutos por 3 apoiador. da tarde. Isso, sábado às 3 da tarde, 5 minutos por apoiador. O tema livre, né? Só tem que fazer a inscrição antes, dizer qual é o tema, para a gente até poder se preparar também. Nessa semana agora, Guilherme, inaugural, tivemos tênis, tivemos Euroliga, tivemos... Mundo Bita. Tivemos Internacional, será que ia ser campeão? Tivemos Mundo Bita, que a pessoa pode pensar, não é competitivo, mas lógico, compete com Galinha Pintadinha, compete com Bob Zoom, com os grandes nomes da música infantil. Tivemos BBB, aí uma grande competição do entretenimento. Tivemos muitos esportes, Guilherme, quero mandar um abraço. Tivemos entregadas do Flamengo com o Guga Angelés. Verdade. Fórmula 1. Belgravrum, apareceu o Belgravrum com o Verivrum. Falamos lá de Fórmula 1 com o Veriato, grande abraço para ele também. Falamos de Pelicans, de maneira de uma maneira de falamos de NFL, Guilherme, você não vai mais falar assim não, lembra que você gosta de NFL agora? E NFL, falamos de gincana e NFL. Ok, falamos um pouco de também, como não falar, né, Guilherme, punk peruano. Punk peruano. Tínhamos que falar. Você sabia que o punk começou no Peru? Quem? Se você tivesse ouvido a live, você saberia. Agora tomou distraído de novo, né? Ficou aí pensando que sabia tudo do punk peruano e não sabia nada. Então, você é apoiador do Café Belgrado, se você não tá no Giannis, vem com a gente, porque é mais uma maneira aí de você participar desse Belgraverso, né, Guilherme? Esse grande universo do Café Belgrado. Adorei a estreia do Café Belgrado Sports Show. cafébelgrado.com.br, R$9 para ouvir todos os episódios de áudio, R$20 para vir para esse grupo que acontece todas essas coisas que nós estamos falando aqui. Vale a pena, de verdade. Sábado pela manhã, vamos postar o link lá para inscrição para participar do segunda edição, né, do Café Belgrado Sports Show, que vai ser à tarde, às 3 da tarde. Para quem perdeu ao vivo, tá o podcast no Pingado, tá na íntegra, disponível em todos os agregadores, ouve aí. Pingado, vale a pena, baita experiência. E Lucas, eu tirei do ar do YouTube para que você consiga fazer novas reprises aí do Café Belgrado Sports Show na Twitch. Estamos trabalhando com reprises agora na Twitch. Então fica os grandes nomes da Twitch usam a reprise, né, Guilherme? Então se a gente quer ser um grande nome na Twitch, a gente tem que usar a reprise também, mesmo que não faça sentido pra gente, Guilherme, mas pra eles faz. Não faz, tá destruindo a nossa audiência, mas tudo bem. Mas a gente quer que outras pessoas tenham acesso aí a esse conteúdo, que tem muitas belas faces participando, Guilherme, então não poderia. Não, foi demais. Falamos de Z4, inclusive, né? Falamos de Goiás, Na hora certa falamos de Z4, porque já definiu tudo. Imagina se a gente deixasse, vamos deixar pra última rodada. Teria falhado. Já era. Até porque vai ser na quinta rodada, né? Então falamos aí na hora certa. Falamos de muita coisa que você procura lá na Twitch ou ouve no Pingado aí, se você é adepto do podcast sem face, né, Guilherme? Muita gente prefere o podcast sem face. Último assunto. E vem com a gente, né? Sábado, 3 da tarde, ao vivo no Twitter, Perfeito. No Twitch e no YouTube. Já fica atento aí, 3 da tarde vai ter segunda edição. Vamos lá, Lucas, último assunto. Último assunto, Guilherme. Tem que ser uma espiadinha. Não é Big Brother, mas é uma espiadinha nos playoffs. Eu tô com a Juliette. Esse assunto aí vai ser um assunto fixo aqui, Guilherme, das segundas-feiras, que a gente grava na segunda, vai na madrugada da segunda pra terça. Outra novidade do Café Belgrado, né? Agora, provavelmente, vocês vão ver uma coisa chamada constância de datas, né? Um conceito novo que a gente passou 3 anos aí 3 anos e meio pra absorver, né, Guilherme? Muitos filhos, organização familiar, empregos ficando pelo caminho e finalmente conseguimos estabelecer isso aí, né, Lucas? Então, de segunda para terça já se acostume aí com o episódio do Café Belgrado e sempre nesse episódio faremos aqui a espiadinha nos playoffs com esse avanço de Toronto Raptors e Brooklyn Nets, Guilherme. A Conferência Leste ficou com Philadelphia Nets, Bucks, que perdeu muitos jogos aí recentemente, mas agora recuperou um pouco, Pacers, Raptors, como times acima de 50%, o Celtics está na zona do playoff direto, mas com uma campanha de 50%. E na zona do play-in, Guilherme, Hornets, Bulls, Heat e Knicks, né? O Knicks aí na 7ª posição, logo atrás do Celtics. Ficariam de fora até de play-in hoje Atlanta Hawks, Orlando Magic, Washington Wizards, que venceu 4, né, seguidos e está querendo chegar lá em cima. Cleveland Cavaliers perdeu as últimas 10 partidas, acho que já vai abandonando aqui a temporada. E Detroit Pistons, esse aí ninguém entendeu nada desde a off-season. Guilherme, hoje aqui para dar o adeus àqueles times que, olha, a gente sempre fala assim, nada tá definido, mas menos para vocês, né? Para vocês tá definido. Você tem algum time aí que você já pode dar um adeus aí de
competitividade dessa temporada? É engraçado falar isso, porque o Wizards estava com cara de adeus e eles começaram a ganhar, né? Então, tô com um pouco de medo de dar adeus pro Cavs, viu, Lucas? Muito louco isso, né? Por eles perderam as últimas 10. Só que mesmo tendo perdido tudo isso, eles não estão tão longe assim do play-in, né? 10 vagas é muita coisa, velho. Agora, o problema é que é o seguinte, né? O Miami Heat e o Orlando Magic são dois times que a gente acredita que entram, né? São times que a gente acredita que crescem. O Magic, não por ser um elenco forte pra caramba, mas pelo sistema, pela cultura, pelo jeito que o Clifford trabalha. Então, eu gosto do Heat, eu gosto do Magic pensando no médio prazo, assim. Não gosto do Knicks. Acho que Hornets e Bulls estão meio que na média ali. Então, eu não sei se eu tô tão pronto pra me livrar do Cavs, não. Acho que, Lucas, vou amarelar nessa aí. Vou fechar só com o Pistons fora. E, pra mim, tem que agradar essa nação. A nação brasileira que torce pro Cleveland é gigante. O Knicks tá na frente, velho. Então, se o Knicks tá na frente, você tem chance ainda. Pensa nisso. Ok. É curioso você falar do Magic como um dos times que a gente sempre espera que chegue lá. E tem sido assim, né? Desde que Clifford chegou por lá. Né, sempre beliscando vaguinha no playoff e antes disso chegando bem próximo, mas essa temporada com graves lesões, né, Jonathan Isaac, Markelle Fultz, foram coisas assim tristes, avassaladoras, né, porque eram os caras que podiam trazer algo diferente e aí alguns jogos o time estava só com Frank Mason para jogar como armador e ele ainda sai com 4 minutos e meio de jogo, né, então o Orlando com muitas dificuldades para botar um time em quadra. Vucevic fazendo a temporada majestosa, maravilhosa, como sempre se espera, e a gente até falou aqui no último episódio que ele pode ser um trade target aí, né? E se realmente o Magic trocar o Vucevic, pode virar a chave para essa temporada para buscar um outro tipo de coisa, né? Você falou do Wizards, que como time que se recoloca, é verdade, né? O Wizards estava tipo 5 vitórias e, sei lá, 16 derrotas um dia desse. E agora as coisas começam a ficar um pouco diferentes. A temporada é longa, a temporada é desgastante, jogos um em cima do outro. Então, nessa semana, o Wizards vence 4 jogos e já fica aquela expectativa. Opa, tá só 1,5 atrás do Heat, né? O fato é que a gente imagina que o Heat vá tentar brigar lá em cima ainda. Só tá 4 jogos abaixo dos 50%. E ainda tem muita temporada pela frente. Agora o time volta a jogar completo. Então, esses times mais legais assim da temporada que a gente vê, opa, que evolução bacana, talvez até nem peguem um playoff direto ou uma vaga por play-in, mas Knicks, Hornets, Bulls, de fato, né, o Bulls agora recentemente um pouco, com partidas maravilhosas de Zach LaVine, sequência de jogos acima de 30 pontos de Zach LaVine, o Lauri Markkanen não consegue contribuir porque perde muito jogo, mas o Bulls, de alguma maneira, o Billy Donovan vai conseguindo ali colocar o Bulls nos trilhos. Me parece um time que tem algo a oferecer nessa temporada. Eu fico só com medo quando você começa a elogiar o Bulls, Guilherme, mas de qualquer forma... Eu não elogiei hoje não. Enquanto você não elogia, fica essa expectativa aí de que o time pode entregar uma temporada competitiva, né? É o que se espera. Aliás, nem se esperava isso do Knicks, né? E ele consegue entregar essa temporada bem, bem legal defensivamente, um dos melhores times da NBA. Ofensivamente, pena para fazer ponto, mas quando o pai tá on, que é o Julius Randle, as coisas fluem bastante. O Charlotte Hornets, uma das grandes histórias aí, com vários playmakers no time. Sempre é divertido você ver um time com muitos playmakers. E playmakers interessantes de se ver, né? O Terry Rozier é um jogador divertido, Guilherme. As pessoas lembram assim, que salário terrível. A gente falou muitas vezes aqui do que o Hornets fez, porque não precisava ter mandado o Kemba e dado esse salário. Ele conseguiria pegar o Rozier oferecendo um salário que não fosse tão alto, era free agent já, você fez daquela maneira para ajudar o Celtics a conseguir pagar o que o Kemba precisava para ir para lá. Mas enfim, o Hornets tem playmakers divertidos, LaMelo Ball para mim é o novato do ano, super interessante o que o Hornets consegue fazer, entregar em alguns jogos, outros jogos não, mas é normal quando um time está em processo de formação. Então, interessantíssima aí essa segunda linha de times do leste, times que você talvez não esperasse, né? Você esperava muito Hawks mais acima, Orlando mais acima, Washington Wizards mais acima, mas Knicks, Hornets e Bulls vem entregando de maneira interessante uma temporada competitiva. Quer falar de Oeste? Vamos falar de Oeste. Oeste tem o Timberwolves que já era, né? 7 vitórias só. Vem num péssimo momento e
já falamos bastante sobre o Timberwolves, mas eu acho que dali em diante tem histórias diferentes, né, Lucas? O Rockets, um ano estranho, porque começa tudo errado e de repente dá uma ligeira esperança aí de tempos melhores, mas já voltou à realidade, já até mandaram embora. Christian Wood se machuca, né? E aí o Rockets perde todos os jogos desde que o Christian Wood se machucou, é terrível. E mandaram embora até o DeMarcão lá, já não tem mais emprego. E então assim, o Thunder, que a gente avisou já que vem para dar uma roubadinha, para quer perder mesmo. Então eu acho que aqui o corte pode ser um pouquinho mais alto. E aí, cara, o Kings ele tenta vencer, mas ele tem uma dificuldade de conseguir essa tentativa aí criar efeito, Lucas. Então, eu falei uma frase que faz nenhum sentido, mas é que o Kings todo ano é isso aí, né? A gente se empolga com alguém que tá jogando acima do que a gente esperava. O Fox fez partidaças já esse ano, etc. Mas eu acho que a história mesmo começa aqui a partir do Kings, Pelicans, Mavs, que vem muito mal, Grizzlies, que tenta repetir o sucesso do ano passado, né? Tentando ocupar uma posição que está acima do seu melhor nível. Então, assim, esses times de médio porte, né, Lucas? E ali em cima, né, o San Antonio Spurs com uma jornada impressionante, né? Porque o San Antonio Spurs tinha torcedores, inclusive lá no nosso grupo, que apostavam no ano de tanking aí do Spurs, e os brabos estão lá de novo, né? Com os escurinho do pop. Essa aqui vai ser mais dura, Lucas, a disputa, porque tem mais times com cara de playoff que vão ficar de fora, que vão entrar no play-in, né? Que não vão entrar com a vaga direta para playoff. Então, essa briga aí, acho que começa inclusive no Suns. Acho que do Suns para baixo é tudo pancadaria. Acho que hoje eu só consigo ver o Jazz, o Lakers e o Clippers com certa segurança garantido nessa fase de... Sim, não é garantido porque tem muita coisa para acontecer, mas que eu vejo assim, não, certamente estará lá. Porque, cara, eu acho que o Pelicans eu não sei, mas Mavs, Grizzlies, Golden State, Nuggets, o próprio Spurs como que tá fazendo, Trail Blazers e Suns são todos times que podem ficar entre os 6 primeiros. Não seria nenhum absurdo esses times ficarem entre os 6. Então, acho que essa é uma grande briga dessa temporada, e essa história de colocar o play-in, de a gente ter apenas 6 vagas, deu uma animada aqui, porque play-in é muito louco. Se você faz um jogo ruim, você ferra a temporada toda, né? Então isso acabou deixando bem animada essa briga aqui. Gosto da briga do Oeste, Lucas. Só ressaltar, o Tyrese Haliburton é a coisa boa do Kings nessa temporada, né? Que jogador, que novato, um cara que faz tudo em quadra, que parece fora também. Parece um veterano, em fora de quadra também, já é uma presença marcante, já parece um veterano, apesar da pouca idade, um cara que muitos times passaram e que certamente já se arrependem, né? Que já deveriam ter feito um dever de casa melhor, porque era um dos prospects aí que tava meio na cara que ia entregar esse tipo de resultado, né? Talvez você pense, o teto dele pode não ser tão alto quanto o do Jalen Smith pode ser um dia, se tudo der certo pro Jalen Smith. Cara, é um playmaker que faz tudo, que defende, que é super inteligente, que você coloca em quadra agora e já pode ser um jogador vital na sua rotação. Então, de fato, né? Não entendi quando o Suns passou o Tyrese Haliburton, continuo sem entender. Torço muito para que o Jalen Smith queime a língua de maneira similar ao que o Cameron Johnson fez, mas Tyrese Haliburton poderia ter sido escolhido muito antes no draft. Talvez se tivesse um redraft hoje, Guilherme, ele poderia ser uma escolha top 3 desse redraft, porque de fato é um cara que anima, mesmo nessa temporada lamentável do Sacramento Kings, anima ter um cara desse no elenco. Poderia falar de vários times aqui, Guilherme, mas falaremos em outros momentos. Porque a temporada da NBA não para, mas o podcast Café Belgrado tem que parar, Guilherme. O momento tem que parar. Então a gente... Passou um carro de som aqui do lado. Eu não tive a oportunidade de ouvir, não, Guilherme. Ele fez um grande... que bom. Fez um grande trabalho aí de retenção de volume do seu microfone. Muita caixa de ovo, Lucas. Muita caixa de ovo aí nessa janela, muito bem. Como está seu consumo de ovo, Guilherme? Fico preocupado com isso. O meu consumo de ovo tá ok, não tá nível BBB não, Lucas, tá ok. Por que a preocupação com o consumo de ovo? Preocupo com sua saúde. Hoje falamos aí de alguns times da Conferência Leste, falaremos muito ainda nessa semana de muita coisa da NBA. Vou dar um spoiler aqui, quinta-feira gravação ao vivo de podcast, provavelmente a partir das 8h30 em live, então se programe aí para participar desses momentos com o Café Belgrado. Quinta-feira, né, Guilherme?
A gente tem uma agenda bela e agora eu me confundi, mas acho que é quinta-feira mesmo. Né? Então se programa aí para participar com a gente a partir das 8h30 da noite. Vai ser belo, Guilherme. Esse será meu destaque final. Ótimo destaque final. O meu destaque final é repetir as 3 propagandas agora com cara de destaque final, né? Apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Ouça o Elástico Mental, porque de fato é um trabalho diferente do que a gente já fez, mas que tem a nossa cara. Né? O nosso sonho, Guilherme, é quando as pessoas pensarem assim, o que fazer na minha vida amorosa, já botar o Elástico Mental pra tocar. Então a gente quer ser o número 1 aí em relacionamentos. Número 1 do relacionamento. Nós estamos agora em 18º, recebi essa notícia ao vivo aqui, tipo aquelas bandas que nos anos 90 ganhavam um disco de ouro, lá no programa do Gugu Liberato, né? E recebia na hora, assim, o prêmio, ficava emocionadíssimo, fiquei super emocionado. Então dá essa moral lá pro Elástico, indica pra alguém também, fala pra alguém aí que não curte basquete, fala assim, ouve esse podcast aqui, vai lá, tem 7 canções já analisadas, uma dessas vai fazer parte da sua vida, ouça, e por fim venha pro Café Belgrado Sport Show, você vai gostar, ouve lá o Pingado que você vai entender do que eu tô falando. Valeu, forte abraço.